Tem a folhinha aí, você vai dizer o capítulo. Capítulo 17, Leandro. Glória a Deus. Estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ler a partir do 16, por favor, quem puder ficar de pé. Depois de um fim de semana maravilhoso, semana passada, era esperado que ele ficasse tentando fazer das dele, mas nada vai tirar a glória do Senhor das nossas vidas. Aleluias. Diz assim o versículo 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir das últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, o Deus e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluias! Diga comigo: louvado, bendito seja o nome do Senhor. Diga agora: Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Fala ao meu coração, toca a minha vida, me corrige e me cura, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Agora eu oro, Pai, abra-se os corações, abram-se agora os ouvidos espirituais, Senhor, para ouvir aquilo que tu tens reservado para cada um daqueles que estão aqui. Tu conheces o profundo de cada coração, a necessidade de cada um nesse dia, Senhor. Eu te peço agora, cria um ambiente para que a tua palavra, Senhor, atinja o profundo das nossas almas e haja restauração e haja transformação. Usa também aquele que prega, para a glória do teu santo nome. Dá, Senhor, a sequência vinda do teu Espírito, dá intimidade com o teu Espírito, sintonia com o teu Espírito. E quando a boca desse homem se abrir, que o teu próprio Deus possa falar, para a glória
do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marco, está muito... A garganta está sentindo aqui. Podemos sentar. Semana passada vimos Paulo e Silas em Filipos. Quem lembra disso? Aprisionados. E de forma maravilhosa, um terremoto acabou salvando eles. E quem quiser, ouça. Está lá nos grupos, pode ouvir a pregação. Não vou perder muito tempo. A partir dali, ele continua a sua segunda viagem missionária. E ele visita Tessalonicenses. E ali ele prega. E de novo acontece a mesma coisa. Ele prega, pessoas são impactadas. E alguns judeus, com inveja, começam a persegui-lo. E ele sai de Tessalonicenses. E ele vai para Bereia. Em Bereia, a mesma coisa acontece. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que está escrevendo, estão ali. Paulo continua pregando, continua impactando vidas. E à medida que impacta as vidas, os judeus se incomodam e começam de novo a perseguir Paulo. E ele então agora vai para Atenas. Ele deixa Silas e Timóteo na cidade de Bereia e vai para Atenas e diz: daqui a pouco vocês vêm me encontrar. Ele, na verdade, quase que foge, porque as pessoas queriam acabar com a vida dele. Então ele chega em Atenas. Todos nós sabemos que o mundo grego, a Grécia Antiga, era forte no intelectual, não é? Então, Atenas era a capital intelectual do mundo. Tinha uma tradição de cultura, de arte, e uma tradição filosófica muito grande. Quem lembra de Platão, Sócrates, Aristóteles e outros? Então, ali nós tínhamos uma cidade que buscava o saber, buscava as artes, a sabedoria. Ele fala em 1 Coríntios 1, o próprio Paulo diz que os gregos buscam sabedoria. E essa era uma cidade conhecida, linda cidade. E Paulo foi para lá. E ele começou a andar pela cidade. E ele foi impactado por aquilo que ele viu. Ele não viu apenas a beleza das construções. Ele começou a notar que aquela cidade estava repleta de altares. Muitos deuses eram cultuados naquele local. Estátuas. E aquela idolatria começou a incomodar o coração de Paulo. Diz a palavra do Senhor, que nós lemos aqui, que ele se revoltou. Revoltou no espírito. Ele ficou indignado por ver aquelas pessoas todas numa ignorância espiritual. Veja, aqueles que eram o centro cultural, aqueles que tinham a sabedoria e que buscavam sabedoria, na verdade, tinham cegueira espiritual. Na verdade, tinham ignorância espiritual. Sábios da inteligência humana, mas ignorantes nas coisas de Deus. Não tinham a sabedoria do alto, tinham a sabedoria da terra, que não era suficiente para eles se aproximarem de Deus. Então eles tinham, diz os escritores, que eram dezenas de lugares de adoração em Deus. A ponto que eu até escrevi aí no resumo, que um certo homem, não sei se eu botei o nome dele aqui, disse que Petrônio acabou escrevendo: é mais fácil, é mais fácil achar um Deus do que um ser humano em Atenas. Naquela época, o Império Romano já tinha dominado ali, e também havia dezenas de milhares de pessoas, e dezenas de milhares de lugares e de falsos deuses que eles adoravam. Adoravam tudo, adoravam Marte, adoravam o planeta, adoravam a lua, adoravam tudo que você, o Deus do amor, o Deus disso, o Deus daquilo. Eles adoravam a todos. E Paulo, agora, incomodado com isso, o que ele viu? Ele viu idolatria. O que ele sentiu? Se incomodou com isso. Disse assim: não, eu não vou deixar esse povo assim. Eu estava aqui só esperando a vinda dos meus irmãos para a gente ir para outro lugar, mas não, eu vou começar a pregar. E o que ele fez? Ele começou a pregar. Ele começou a pregar nas praças, ele começou a pregar, entre aspas, nos shopping centers. Ele começou a falar
desse Deus. Ele diz a palavra que ele começou a falar sobre Jesus Cristo, ele começou a falar sobre ressurreição. E mesmo nas praças, ele já encontrou pessoas seguindo linhas filosóficas diferentes. Uma delas, não temos tempo hoje, eu não vou falar de outras, uma delas está escrita, não me lembro aqui o versículo, Epicureus. Esses não acreditavam em Deus, eles achavam que a vida, o sentido da vida era o prazer, era buscar o prazer. E eles então pensavam dessa maneira: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Então eles aproveitavam a vida, como é que a vida é curta e isso é muito bom. E eles faziam aquilo que vinham, as suas paixões, tudo aquilo eles faziam. Esse era um lado. Tinham outros estoicos do outro lado, esses aqui não acreditavam em Deus. Os outros acreditavam que tudo era Deus. E existiam várias linhas filosóficas. E veja, agora Paulo, que está acostumado a pregar primeiro nas sinagogas, enfrenta um lugar onde há dezenas de milhares de deuses e várias linhas de pensamento. E Paulo começa a pregar naquela praça, e esses que se achavam sábios começaram a questionar: quem é esse tagarela? Quem é esse cara que está pregando aí? E chamaram então Paulo para aquele lugar chamado Areópago, acima de uma colina, onde ali era uma espécie de, simplificando, uma espécie de tribunal, onde ali se discutiam as causas, onde ali se discutiam as linhas filosóficas, onde ali se discutia, claro, as religiões, os deuses. E Paulo, então, ele é convidado a pregar lá, explicar, e para ver o que as pessoas acham, se ele seria ou não aprovado. Esse é o resumo, chegamos no 22. Esse é o contexto. Então Paulo agora está diante de uma plateia de alto nível, pensadores, filósofos, artistas, alto nível cultural, numa cidade repleta de deuses para lá e para cá, e ele tem uma tarefa: pregar Jesus Cristo, pregar a ressurreição, pregar o Deus verdadeiro. Paulo, usando de sua inteligência, quando ele passou nessa observação, vendo aqueles lugares onde serviam aqueles altares, ele tinha visto um altar que estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Os gregos tinham um certo medo de ter esquecido algum Deus. Deus para eles era um Deus que se irava. Então, eles tinham todos os deuses ali, não é? E eles podiam ter esquecido algum desses deuses e estavam com medo desse Deus ficar zangado com eles e fazer alguma coisa contra eles. Por isso, por via das dúvidas, temos esses dezenas, sei lá, de milhares, não sei quantos deuses aqui, e vamos colocar mais um Deus desconhecido, que há de nos proteger. Se a gente esqueceu de algum, ele está sendo aqui adorado nesse altar, ok? Esse era o pensamento dos gregos ao levantarem aquele altar ao Deus desconhecido. Paulo, então, observando isso, pegou isso como ponto de contato, pegou isso como gancho para fazer a entrada da sua pregação. Nós que somos cristãos, que temos o dever de levar o Senhor Jesus Cristo, nesse ponto aqui nós devemos entender e aprender com Paulo. Ele sempre procura um ponto de contato para que ele possa começar a ser ouvido e respeitado.
Você, quando encontrar alguém na rua que você acha que Deus está tocando para você, para falar sobre Jesus Cristo, você sempre use isso. Procure um ponto de contato, algo que tenha de comum, ou até qualquer coisa que possa ajudar. Por exemplo, eu não sei, não conheço a cultura dele, não sei o que ele está passando. Talvez assim, você está precisando de oração, algo nesse estilo. Mas seria melhor se você conhecesse a história dessa pessoa, conhecesse de onde ele vem, como Paulo estava conhecendo aquela cidade. E ele usou isso aí como ponto de contato. Ele começa a sua palestra dizendo assim: ó, amigos atenienses. Ele começa elogiando. De novo, para entrar, para ter ponto de contato. Eu estou olhando, tenho visto que vocês são religiosos. Olhei vários altares e estou vendo que vocês buscam a Deus da forma de vocês. E eu notei que há um altar erigido, levantado a um Deus desconhecido. Pois bem, é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Hoje eu vou falar sobre esse Deus desconhecido de vocês, disse Paulo. Amém? E aí ele começa a anunciar o Deus verdadeiro, o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Aleluias. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluias. Ele começa a anunciar com aquela inteligência e intrepidez que Deus sempre deu a Paulo através do Espírito Santo do Senhor. Eu vou resumir para depois entrar nos versículos. E ele começa a falar sobre esse Deus maravilhoso, que ele é um Deus que não habita em templos humanos, que ele é muito maior, ele criou todas as coisas. Ele não é um Deus distante, como vocês pensam. Ele é um Deus presente. E em seguida, depois de anunciar Deus, ele conclui logicamente, ele fala da insensatez e da gravidade da idolatria dos gregos e a idolatria de qualquer um. Ele anuncia o Deus, ele anuncia, mostra a insensatez, e mais do que a insensatez, a gravidade da idolatria. Depois ele chama ao arrependimento aquelas pessoas, e ele chama ao arrependimento dizendo que haverá um julgamento que está chegando aí e é tempo de arrependimento. Em resumo, esse é o contexto da história. Vou agora entrar no discurso dele um pouquinho e depois vamos trazer esse discurso para o dia de hoje, para aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá no versículo 23, ele fala, esse Deus desconhecido que eu vos anuncio. No 24 ele diz o quê? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e Senhor da terra. Aleluia. Ele está falando aqui da grandeza do nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Não sei se ele teve tempo, mas nós temos tempo. A grandeza do nosso Deus, que Isaías 40, depois você pode ler, se tiver aí, eu não sei se eu te pedi, Isaías 40 você pode colocar, diz que esse nosso Deus, ele consegue medir as águas do oceano com a concha das suas mãos, aleluia. Ele consegue medir o universo com as suas mãos, com seus palmos. Ele consegue medir o universo dessa forma, que todas as nações, que o poder de todas as nações são para ele como um pingo d'água num balde, representam nada. Quem se pode comparar a esse Deus maravilhoso? E aí ele fala das estrelas, diz que ele criou todas elas, ele conhece o nome de cada uma delas, e ele posiciona cada uma delas no lugar onde ele quer, e ai delas se não estiverem lá, aleluia. Esse Deus maravilhoso é o Deus que te criou, esse Deus maravilhoso é o Deus que me criou, esse Deus maravilhoso é o Deus que te protege, esse Deus maravilhoso é o Deus que você pode confiar.
Esse Deus maravilhoso é o Deus que nós devemos realmente adorar. Ele começou a mostrar a diferença entre aqueles vários deuses que ele tem e o único e verdadeiro Deus a quem devemos servir. Aleluias. Glória a Deus. Ele não cabe em santuários feitos por homens e nem é servido por mãos humanas. Eles pensavam, os pagãos pensavam que eles tinham que dar, quando eles matavam os animais, aquilo alimentava os deuses. E se eles não alimentassem os deuses iam ficar irados contra eles. E Paulo está dizendo, não, nada de servir com mãos. Quem somos nós para servir com mãos humanas? Deus não precisa de nós. Diga comigo, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Aleluias. Ele é o dono de tudo que existe. Salmo 50. Aleluias. Então, essa ideia de alimentar Deus com as suas mãos, fazer algo para Deus que não seja louvor e adoração, é furada. Não é um sacrifício que Deus quer. Salmo 50. 10. Pois são meus todos. Chegou lá? 50, 10? Acho que eu não falei? Pois são meus todos os animais do bosque. 11. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais. 13. Acaso como eu carne de touro? Ou bebo sangue de cabrito? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. A oferta que Deus quer é ações de graça e obediência. Aleluias! Vejam, meus amigos gregos, meus amigos pagãos, não é assim, vocês não entenderam direito o que é fazer uma oferta a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso. Aleluias, você precisa engrandecer o nome dEle, você precisa agradecer o nome dEle. Ele não precisa de nada vindo de ti. Pelo contrário, diz Ele te dá tudo, Ele te dá o sopro de vida. Ele te dá a vida, Ele te dá tudo que você precisa, Ele atende todas as tuas necessidades, aleluias. Glória a Deus, que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluias, louvado, bendito e exaltado. Quem tem uma necessidade hoje aí? Deus está aqui e pode suprir a tua necessidade. Não está no script, mas fecha teus olhos, levanta tuas mãos ao Senhor e coloca a necessidade diante de Deus. O Deus vivo está aqui e vai ouvir. Não é um desejo, é uma necessidade, hein? Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és o Deus vivo, o que supre cada um de nós com as nossas necessidades. Não há nada impossível para Ti. Ouve agora o clamor dos Teus filhos. Cura o enfermo. Completa cura nos olhos de Marcelo Cury. Completa cura em qualquer um que aqui ainda esteja enfermo. Representa teus filhos agora. Senhor, onde quer que nossos filhos estejam, nossos parentes e nossos amados, eu coloco o Gigi diante de Ti. Essa criança maravilhosa que nos alegra tanto. Completa a Tua obra. Visita essa criança agora. E traz ela de volta o quanto antes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele fala, vocês não servem esse Deus, Ele não precisa nada de vocês. Ele é que dá para cada um de vocês. Mais ainda, Ele não fez só céus e terra, Ele fez toda a raça humana, 26, para habitar sobre toda face da terra. Gênesis diz que a gente foi criado para habitar na terra. Amém? Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus é o dono da história e da geografia. Veio todo mundo de um só, Adão e Eva. Aí as pessoas olham assim, olham
as raças diferentes e acham que, não, alguém foi lá, alguém foi cá. Não. Deus sabe tudo. Veio de um só. E Ele sabe onde colocou as nações. E Ele tem o limite de cada uma delas. Amém? Agora, para que Ele criou? É o 27. Ele botou ali para cuidar, é claro, crescer e multiplicar, mas, pode ler bem comigo aqui, para quê? Para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, não sabendo direito onde o encontrar, mas se decidir no coração, buscar a Deus, e não a outra coisa qualquer, mas buscar em primeiro lugar a Deus, você vai conseguir achá-lo, porque Ele não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo, nós servimos a um Deus presente. Esse Deus, quando nos criou com um propósito, um só propósito, de andar em comunhão com Ele. Aleluias. O homem só encontra o seu propósito, o seu sentido de vida ao encontrar Deus. Dizem alguns que nós temos aqui dentro de nós um buraco, né? Uma lacuna que só pode ser preenchida por Deus. Comunhão com Deus. E aquele que buscar, achará. E quando achar, vai receber vida. Amós diz, Amós 5, se eu não me engano, 4 e o 6 diz, buscai-me e viveis. Só quando você busca Ele. Não sei se os filósofos entenderam, né? Mas devem ter entendido, porque eles eram inteligentes. Meus amados gregos, vocês buscam sabedoria. Aos judeus, Paulo disse, meus amados judeus, vocês buscam sinais. Se a prioridade de você for sinais, ou a prioridade de você for sabedoria, vocês não vão achar Deus. E na verdade, a sua sabedoria é loucura diante de Deus. Mas se você buscar a Deus, você terá sabedoria e vai enxergar os sinais e a manifestação do teu Deus. Por isso vocês estão tão perdidos, tão cheios de Deus. Por isso, na verdade, aquilo que vocês estão pensando que é sabedoria, na verdade é ignorância espiritual. Vocês não sabem nada de Deus. Vocês não sabem nada do reino espiritual. Vocês têm várias línguas filosóficas, mas não conhecem o Deus verdadeiro. O Deus que é o único Deus, o único digno de ser louvado, adorado. Por quê? Porque vocês não entenderam o propósito inicial, que é viver em comunhão com Ele. Por quê? Porque a prioridade de vocês não é buscar a Deus. Qual é a tua prioridade de vida, irmão? O que você tem se esforçado para buscar? O que você tem se esforçado para encontrar? Talvez seja difícil. O que Paulo está dizendo, e a palavra do Senhor diz, é primeiro encontra a Deus. Depois isso aqui vai vir. Se você ficar aqui, você vai ficar perdendo o teu tempo. Não vai encontrar a Deus e muitas vezes não vai encontrar isso que você precisa. « 27, né? Para buscarem, para o que possam achar. E aí Paulo, que é muito inteligente, sábio, culto, começa a usar poetas dos gregos, né? E cita eles. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Porque dele também somos o quê? Ou em outras coisas, somos sua descendência. Somos descendência de Deus. Se Paulo tivesse tempo, e nós temos nesse sentido de ir lá,
Nós fomos criados à imagem e semelhança de... Somos não só descendentes dele, temos semelhança a ele. Então Paulo já apresentou Deus. O único Deus, o verdadeiro Deus. Agora ele vai dizer, vai atacar e vai dizer: olha a tua insensatez. Olha a insensatez da idolatria. E depois a gravidade da idolatria. Ele agora vai dizer no 29. Sendo, pois, geração de Deus, descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou a pedra, trabalhada pela arte ou imaginação do homem. Esse Deus grandioso, você acha que ele é semelhante a uma coisa criada por mãos humanas que já somos criados por ele? Vocês que são tão inteligentes e sábios, vocês não conseguem enxergar a insensatez de ficar adorando essas imagens? Vocês não conseguem enxergar que existe um Deus vivo, como eu falei a vocês, e que aquilo ali não passa de objeto de ouro e prata? Isso é ignorância espiritual. Ele nos falou assim, né? Mas depois ele falou: ora, o mundo por aí para fora adora várias coisas, porque nós fomos criados com esse, não tem uma palavra melhor, não é um vírus, mas com essa característica de buscar a Deus, de adorar um Deus. E quando eles não adoram um Deus verdadeiro, eles acabam, como vocês, adorando outros deuses, adorando imagens. Isso é uma ignorância espiritual. Ora, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Até então, até antes de Jesus, está dizendo Paulo, Deus era longânimo. Deus não levava em conta essa idolatria para aqueles que não conhecem. Agora, porém, ele notifica os homens, a todos os homens de todas as partes, que se arrependam. Agora quando, Paulo? Agora que Jesus Cristo já veio. Agora que o próprio Deus veio encarnado e se manifestou entre nós. Agora já não há desculpa. Agora é tempo de arrependimento. Agora é tempo de buscar a Deus. Agora é tempo de sair fora dessa idolatria. Agora é tempo de adorar ao único e verdadeiro Deus. Aleluias. Agora é hora de mudar a sua mente. Agora é hora de mudar a sua mente em relação a quem Deus é, a quem Jesus Cristo é, o Filho do homem, o verdadeiro Deus, o Deus encarnado que veio a esse mundo, subiu aquela cruz e aí morreu, mas Deus no terceiro dia o ressuscitou para provar que esse é o Filho de Deus, que esse é o Salvador, que esse é inigualável, a Ele não há igual nenhum outro homem pode ser adorado, a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Só Ele morreu, só Ele foi ressuscitado, só Ele foi aprovado pelo próprio Deus. Só faltou dizer Paulo, nem eu posso ser, nem São Paulo, nem São Pedro, nem isso, nem aquilo, ninguém pode ser. Todos que assim o fizerem estão cometendo a insensatez, e mais do que a insensatez, o pecado da idolatria. Por isso é necessário que se arrependam antes que venha o julgamento. Ainda é o tempo da graça. Jesus ainda é o Salvador. Ele aí completa 31. Porquanto
estabeleceu um dia que há de julgar o mundo. Estamos na graça até o dia do julgamento. E esse mundo vai ser julgado por um varão. Pode continuar? Está ali. Que foi ressuscitado pelo próprio Deus. O mundo vai ser julgado com justiça. Haverá um juiz. É esse varão que foi ressurreto. E o julgamento que ele vai fazer? João 3. 16. João 3,16. Porque Deus, vamos lá, todos nós sabemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse a primeira vez, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o julgamento que terá. Aqueles que falarem de Jesus Cristo, testemunharem de Jesus Cristo aqui na terra, Jesus Cristo vai testemunhar junto a Deus no juízo final. Esse é meu, esse creu em mim. E o juiz, na verdade, vai passar a ser o seu próprio Salvador. Amigos gregos, amigos troianos, espartanos, brasileiros, é tempo de arrependimento. Que o dia está se aproximando cada vez mais. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei o que você valoriza. Mas hoje Paulo sacudiu a gente aqui. Todo o resto é palha diante do nosso Senhor. Se você busca palha, você não chega lá e será julgado naquele dia. Se você busca Jesus, você vai receber toda a palha que você precisa. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo, então, me deixa duas coisas para eu começar a trazer para nós. Ele aponta o perigo da idolatria, da cegueira espiritual e a necessidade de honrar ao único Deus, maravilhoso Deus, poderoso Deus. O perigo de idolatria leva à necessidade do arrependimento. E a consciência de saber que Ele é o verdadeiro Deus e o único Deus, nos leva à necessidade e o privilégio de adorá-lo. Se aqueles que não conheciam, eles não conheciam o Deus verdadeiro, Deus desconhecido, e assim mesmo procuravam adorar, honrar. Se essas pessoas honram um Deus que nem conhecem, quanto mais eu e você, que honramos a Deus, temos uma dívida muito maior de louvor e adoração a Ele. Temos um dever muito maior de levantar louvores, gratidão, ações de graças a Ele.
Eu vou falar de idolatria semana que vem. Que não vai dar tempo agora. Deixa só uma coisa aqui sobre o perigo da idolatria. Primeiro, idolatria é pecado. É pecado grave. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 21:8 que os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Efésios 5:5 diz que os idólatras não têm herança no reino dos céus. E muitos acham que idolatria é só imagens. E a palavra do Senhor mostra, e eu vou mostrar semana que vem, que tudo aquilo, tudo aquilo que você começa a amar demais, a ponto de começar a competir com Deus no seu coração, torna-se um ídolo. Já pegamos sobre isso aqui. E muita gente está desonrando a Deus ao honrar a esses outros ídolos. Eu só quero ler um versículo que Deus me deu, Isaías 30. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Amém? Desde lá dos 10 mandamentos, Deus falou sobre isso. Glória a Deus. Semana que vem vamos falar mais sobre isso. Mas eu quero só um versículo que eu talvez nem fale semana que vem. Deus está falando no Isaías 30, está dando promessas de consolação a Sião, ao seu povo. 21 é um versículo muito conhecido. E eu trouxe ele de volta. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Não é o motivo de hoje. 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as suas imagens de fundição. Ou seja, vai considerar todo esse ouro, todas essas imagens que tem dentro das tuas casas como coisa contaminada. E se você lançá-las fora como coisa imunda, e cada um disser: fora daqui, a esses deuses, falsos deuses, você realmente quiser limpar, você realmente quiser santificar o teu lar, realmente quiser santificar o teu próprio coração, então, 23, o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, como que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo naquele dia. O teu gado pastará em lugares espaçosos. Quando tu disseres a idolatria: fora daqui, virá prosperidade. Aleluias! Porque esse pecado atinge a Deus. Porque esse pecado desagrada a Deus. Porque esse pecado desonra ao Deus que você serve. Semana que vem voltaremos mais sobre isso, sobre idolatria. Mas hoje eu quero falar, quem já teve encontro com esse Deus aqui? Diga comigo: os atenienses não conheciam a Deus e procuravam honrá-lo. Eu que conheço a Deus, tenho mais motivos ainda para honrar esse Deus, para abrir mão de toda idolatria e começar a levantar louvores ao Senhor. Vou falar rapidamente, são 3 coisas que Deus espera de você. Primeiro, conhecer a Deus. Você se rendeu a Jesus Cristo? Conheceu o Deus Criador dos céus e da terra? Sabe que Ele mantém o universo?
sabe que Ele nos dá vida, nos dá provisão, sabe que Ele nos resgatou por amor, nos adotou como filhos amados. Mas a palavra do Senhor diz em Oséias que nós conhecemos e prossigamos em conhecer a esse Deus maravilhoso. Começamos a esse relacionamento através da palavra, através da oração, através do louvor, através de um relacionamento pessoal com Deus. Esse é o Deus que tem um relacionamento pessoal comigo, tem um pensamento pessoal com você. E à medida que você vai conhecendo esse Deus maravilhoso, em primeiro lugar, você vai aprender a confiar nele. Ah, mas o maligno está fazendo isso. Meu irmão, ele sempre vai fazer. Mas o Deus que você serve é muito maior que o maligno. Aleluias. Aleluias. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem a Deus e os guarda. Nada vai te atingir se você estiver debaixo da mão do Senhor, se você estiver procurando ao Senhor. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus e saber que você pode confiar nele. Aleluia. Aleluia. Quem está debaixo da mão protetora do Senhor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Para de o carro vai passar assim, sim, mas o Senhor vai fazer assim e vai te tirar para a glória dele. Aleluia. Você vai passar por vale da sombra da morte, mas o Senhor estará contigo. Aleluia. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Este Deus não abandona os seus filhos. Tem gente aqui que foi abandonada por pai, que foi abandonada por mãe, mas esse Deus não abandona seus filhos. Aleluia. Ainda que pai e mãe se esquecessem de ti, eu jamais me esquecerei de você, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão. A Isaías. Aleluia. Conheça, busque a esse Deus. Busque, não se deixe distrair pelas várias coisas que existem nesse mundo. Não é que você precise ser um cara que vai ficar 24 horas, não estou falando disso. Não precisa ser um monge, ir para o deserto. Você precisa ter disciplina e ter suas horas com Deus. E ver os cultos de domingo, porque é o dia do Senhor. É ali que Deus quer falar contigo. É ali que Deus quer te encontrar. Quem crê que Deus falou contigo, dá um glória a Deus. Aleluia. E à medida que você conhece o verdadeiro Deus, você começa a confiar nele. E você começa a entender a insensatez da idolatria. Começa a entender a gravidade da idolatria. E começa a entender as consequências da idolatria na tua vida agora, na vida dos seus descendentes e na tua vida futura. Paulo diz: fugir da idolatria. Semana que vem precisamos entender isso. Fugir. Assim como José fugiu daquela mulher lá que queria, pegou e saiu correndo. Você deve fugir da idolatria. Primeira coisa que você vai entender. A segunda coisa, você vai entender a necessidade e o privilégio de adorar esse Deus maravilhoso. Toda vez que o cara te cortar no trânsito, você vai ter uma escolha: olhar para o cara ou olhar para Deus e dizer: obrigado, Senhor, pelo livramento. Quando você faz isso, está honrando a Deus. Quando tu olhar para a tua comida e disser assim: poxa, eu queria comer caviar e não tem dinheiro, e começar a murmurar, você tem uma outra opção: obrigado, Senhor, pelo arroz, o feijão e o ovo frito que tu me desses. Começa a criar essa cultura. Deus prometeu te dar a tua necessidade, não os teus desejos. Ele sabe melhor do que você o que você precisa. Se você começar a comer muito caviar, daqui a pouco teu nariz fica em pé, irmão. E Ele não quer que teu nariz fique muito em pé, não. O orgulho vem e bate. E o orgulho precede a queda.
Ele quer você, Ele quer te guardar, Ele quer te levar até a eternidade, Ele quer te dar a vida abundante aqui na terra, Ele quer te transformar, Ele quer te restaurar, Ele quer mexer na tua maneira de pensar, na tua maneira de agir, Ele quer que você reconheça que Ele é Deus o tempo todo. Ele é teu único Deus o tempo todo. No momento difícil, no momento de dor, no momento de alegria, levante algo para Deus. Aleluia, esse é o segundo. Amar a Deus de todo o seu coração. Semana que vem vamos falar sobre isso. Não deixa teu coração dividir. Jesus falou, não pode servir a dois senhores, a riqueza, o dinheiro, o Deus Mamon ou a mim. E o jovem rico chegou para perto dele e perguntou, e aí, o que eu faço para ir lá para cima, para o reino de Deus? Eu quero ser salvo. Ele disse, cumpre os mandamentos. Aí o jovem rico falou o quê? Eu já cumpro. Então tá bom. Abre mão das tuas riquezas e me segue. Aí não. Estava servindo não a Deus. Estava servindo a riqueza. Era um idólatra. 2. Amar a Deus de todo o coração. Procurar identificar todos os ídolos da tua vida. Imagens, ídolos de coração. Vou te ajudar semana que vem. Mas desde já você já pode olhar. Tirar da tua casa. Tirar da tua mente. E honrar e adorar esse Deus maravilhoso. Diga, Ele é digno de honra, glória e louvor. Concluindo, é tempo de arrependimento. É tempo de ajuste de prioridades na tua vida. É tempo de identificar os ídolos. Não só as imagens. Semana que vem eu vou ajudar melhor. Mas você já pode desde já. Aquilo que compete com você. Que divide o teu coração em relação a Deus. Compete com Deus no teu coração. E tomar a decisão de abrir. E de honrar somente a Deus. Ele é o único Deus. Ele é digno de louvor, honra e glória. Ele quer se manifestar no nosso meio. Ele se manifesta onde Ele é honrado. E hoje, eu e você temos o privilégio e a necessidade de engrandecer o nome dEle. Então vamos começar. Eu queria que você começasse a agradecer com os teus lábios. Algo que Deus fez ou algo que Deus está fazendo. Abre, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Vai agradecendo, para depois a gente engrandecer. Pode ser, eu te exalto, você sabe? Eu te exalto. Depois, deixa eles agradecerem. Vamos agradecer, vamos ficar de pé. Você acha que esse Deus precisa de reverência? Esse Deus é maravilhoso, Ele precisa de toda a reverência. Mas pastor, eu estou cheio de necessidade. Meu irmão, deixa Deus vir. Se Ele vier, Ele vai te atender. Se Ele vier, Ele vai te tocar. Se Ele vier, Ele vai te abraçar. Se Ele vier, Ele vai te dar direção. Se Ele vier, Ele vai te consolar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluias, Ele é digno de louvor. Ele é digno de toda honra. Ele é o único Deus, poderoso Deus. Obrigado, Senhor. Diga obrigado pelo sopro de vida. Obrigado pela minha família. Diga para Ele. Mas a minha família é chata. Dá glória a Deus que você tem uma família, meu irmão. Glória a Deus, começa a falar. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado pela palavra de Deus. Obrigado por esse lugar onde nós podemos ainda exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos livramentos de Deus. Fala, amado. O que Deus falou, eu não quero animais, eu quero ações de graça. Aleluias, eu quero ações de graça. Isso é o louvor que Deus espera hoje aqui. Precisamos dessa cultura de agradecer sempre. Sem tudo na graça. Porque tu tens um Deus que é maior do que o teu problema. Aleluias, porque tu tens um Deus presente que não te abandona. Você não está só. Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. Quando você diz fora daqui idolatria, Deus entra, Deus entra. Sai daqui murmuração, Deus entra.
Ele quer abençoar a tua casa, quer abençoar a tua família. Você é o canal de Deus no teu lar. Começa a levar isso, aleluia. Começa a agradecer o nome deles. Oh, mais eu quero ouvir. Se eu quero ouvir, imagine Deus. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto. Agora é hora de agradecer a Ele. Ó Senhor, fecha teus olhos, abre teu coração. eu te exalto, aleluia. eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Uma vez mais. Eu te exalto, Alayara da Lavachai. eu te exalto, Alavassai. eu te exalto, ó Senhor. És digno de honra, glória e louvor, tu és santo. Eu te exalto, eu te exalto, aleluia. eu te exalto, ó Senhor. Yoradara da Vachai. Eu te exalto, Alavachara da Yadara da Vachai. eu te Aradayara da Yadara. eu te exalto, ó Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada. Falamos sobre a tua grandeza, Pai. Tu és o único Deus digno de louvor, honra, glória. Criador dos céus e da terra, tu tudo governas. Tu és o Deus da provisão de cada um de nós. Tu és o Deus que nos cura. Tu és um Deus que quer se manifestar no meio do seu povo. Tu és um Deus em quem podemos confiar. Mas tu também nos chamaste a atenção à idolatria, à distração do nosso coração. Tu nos chamaste ao arrependimento. Não servir mais às outras coisas, a outras pessoas, a outros deuses, a outros sonhos. Eu te peço que durante essa semana e desde já, o Teu Espírito Santo comece a mostrar a cada um o foco da idolatria na sua vida. Alguns vai ser fácil de enxergar. Tem um monte de deuses, falsos deuses no seu lar. Fora daqui é que nos ensina Isaías. Mas outro, Senhor, é lá no coração. Como aquele jovem rico. A riqueza estava dividindo o coração dele. Talvez pais, talvez cônjuges, talvez os filhos estejam dividindo nossos corações.
como Isaac começou a dividir o coração de Abraão. Queremos nos limpar, Senhor. Queremos abrir mão de tudo, Senhor, que te desonra. Queremos declarar que somos teus. Queremos declarar que tu és o nosso único Deus, e poderoso Deus, e maravilhoso Deus, e fiel Deus, e misericordioso Deus, e bondoso Deus, e santo Deus, e Deus presente. Se você já identificou ou deseja, você vai se preparar para pedir perdão ainda hoje e tomar a decisão de buscar em primeiro lugar a Deus. Nem mesmo o intelectualismo pode te segurar. Veja que contraste que está na Bíblia. Os mais sábios eram os mais ignorantes. Busque a Deus e Ele te dará sabedoria. Chega de sabedoria humana, que é limitada. Ore comigo. Senhor, obrigado por ter aberto o nosso entendimento para enxergar o Deus maravilhoso a quem servimos, aquele que nos criou e cuida de nós, e para também ser exortado se estamos realmente honrando somente a Deus. Durante essa semana, mostra-nos, Senhor. Eu tomo a decisão de te buscar em primeiro lugar. Mostra-me aquele maior impedimento no meu coração, para que tu possas fazer a obra em nome de Jesus Cristo. O último eu te exalto. Eu te exalto. Aleluia. Eu te exalto. Aleluia. Eu te exalto. Oh Senhor. Dá a mão, seu irmão do lado. Aleluia. Alabachaias. Eu te exalto. Araias, araias. Eu te exalto. E o labacha da sai. Eu te exalto. Oh Senhor. Uma vez mais eu te exalto. Eu te exalto. Moral dos anjos, vamos nos unir a eles. Glória a Deus. Eu te exalto. Oh Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te exalto. E oradava, vai achar. Eu te exalto. Alabaçar, alabai, cadai. Eu te exalto. Oh Senhor. Aralaia da harabaxara da alabaiadai. Olabaçais. Aleluias, Pai. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Prepara-nos para estudar a idolatria e nos livrar dela. Agora leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Aleluia!